do exercício de memória, né? A grande questão é criar, estar em contato com coisas novas, se exercitar no sentido mental, ler, ensinar, né? Xadrez, jogar xadrez, aprender uma arte, né? Estar o tempo todo se desafiando. Você bate aí, mexe o microfone aqui, ó. Tudo tá conectado. Oi, galera! Voltamos! Yes! A gente vai falar de memória. Quase esqueci do que a gente vai falar. Memória é um grande tema. Adoro. Memória é uma questão que todo mundo precisa entender. Porque tá na base do ser, né? A nossa personalidade é meio que moldada nas nossas memórias, saca? Quando a pessoa, ela pega assim, ela começa a desenvolver, por exemplo, o Alzheimer, as pessoas falam, a pessoa é só uma casca do que antigamente ela era. Porque, na verdade, ela vai se perdendo aos poucos, ela vai se diluindo a outra coisa, né? Uma esfera mágica, assim, né? Ela vai se dissolvendo. E daí é o que a pessoa fala. Ela virou uma casca do que ela antigamente era, né? Porque a personalidade está fundada nas memórias, de um jeito. É verdade. Mas o Alzheimer tem uma coisa particular, porque eles perdem muita memória de fixação, né? Memória recente. Então as coisas antigas eles até lembram. O problema são as coisas muito recentes. É claro que vai avançando e aí vai perdendo cada vez mais todos os padrões de memória, né? Mas a recente fica muito comprometida, né? Ele lembra do que aconteceu há 40 anos atrás, mas ele não lembra o que ele comeu ontem. Uhum. É que nem as músicas, né? Tem um documentário que eles mostram músicas antigas para as pessoas de Alzheimer e eles começam a ter lembranças diferentes de uma época onde eles eram jovens. Sim. E é um documentário que faz todo mundo chorar porque tem velhinhos com Alzheimer. Mas é triste, né? Porque o indivíduo que vai perdendo a memória, assim, ele vai... Primeiro que, dependendo da condição cognitiva, social, ele percebe, né? Uhum. Ele sabe que ele vai estar perdendo a memória e isso é muito difícil. E realmente, depois de um determinado tempo da perda de memória, o indivíduo com Alzheimer, ele se aparenta realmente muito diferente de como era antes, né? Eu comecei errado esse programa, eu não queria ter começado falando de Alzheimer, eu só falei porque estava na minha cabeça. Eu assisti um vídeo. Né? É uma das questões de memória importantes. Então. Eu assisti um vídeo do... Era um cara que fazia eletrônica. Que eu tava, lembra aquela que eu falei assim, você tem aquele negócio de eletrônica, que eu tava na moda de eletrônica? Sim. Daí ele só tem vídeo de eletrônica, do nada ele fez um vídeo de 45 minutos falando sobre a mãe dele que tinha Alzheimer. Eu assisti do começo ao fim. E daí ele fala que ele teve que trocar a fralda dela. Sim. Ele fala que ele teve que colocar um GPS nela, porque ela saía andando pela cidade e ela se perdeu. E daí eles colocaram um GPS nela. Ele fala que às vezes ela ficava irritada, só que ele mudava o assunto e ela esquecia que ela estava irritada com ele. Daí ele falava assim, ao invés de brigar, eu lembro disso que ficou na minha cabeça, ao invés de brigar com a pessoa, muda de assunto. Sim, que de repente ela vai estar lá de novo. Porque às vezes até a briga, por exemplo, às vezes ela briga porque ela diz assim, não estão me dando comida. Porque ela não lembra, mas ela foi alimentada. Mas ela diz que os filhos, por exemplo, não estão alimentando, não estão dando comida porque ela não se lembra, por exemplo. É muito difícil, né? E eu acho que o cuidador, ele é fundamental a gente olhar, porque o cuidador, quem cuida da pessoa com Alzheimer, realmente também tem necessidade de muito apoio, né? Muita ajuda, porque geralmente é uma pessoa só, né? É um dos membros da família que acaba assumindo o cuidado e que também é muito importante ter informação, ter apoio. Alzheimer é uma das alterações de memória, né? Porque memória está em tudo, né? E você perdeu a memória, seguramente é o que você falou, você perdeu muito de você mesmo, né? Ter memória, né? A gente nossas lembranças, as coisas que a gente viveu, é muito difícil para o indivíduo. Quando eu não estava dormindo bem, há uns tempos atrás, uns 2 anos atrás, eu acordava e eu perdi o meu vocabulário, assim, eu esquecia como falava garfo. Porque, por causa de sono, né? E é uma coisa que não deixa você viver direito, porque você perde... Como que você vai conversar normalmente sem vocabulário? Eu lembro que eu queria falar uma coisa, eu não sabia como falava garfo, entendeu? E daí vira uma coisa que você fica preso numa...
E é mais ou menos o que eu imagino que a pessoa tá na transição do Alzheimer sente, que é você querer fazer algo e você perdeu a potência e você meio que sabe que vai piorar. E daí vem aquela depressão junto, sabe? Olha que é uma grande coisa. O medo de virar um fardo familiar. Só para fazer um corte aqui, mas você sabe que muitos quadros de Alzheimer, né, na realidade que começam e supõem que é Alzheimer, na realidade são idosos deprimidos, né? É o que a gente chama de pseudodemência depressiva. O indivíduo deprime e começa a ter alteração de memória. O inverso também é verdadeiro, que é o que você falou, mas é só um adendo. Mas é muito comum o Alzheimer deprimir, como é muito comum ter alterações de memória por depressão. Como por sono, né? É que a gente começou com a coisa mais, eu acho que é mais pesada, mais né? Grave. É porque que a gente teve tanto problema para gravar que eu fiquei estressado. Eu tava mó bom humor, tomei café, tava tocando cavaquinho, e daí travou. E daí a gente falou assim, não, daí eu já cheguei assim, Alzheimer, já dei uma... Porque, a memória tá em tudo, né? Memória... você altera a memória, você falou do sono. Eu durmo muito mal, eu durmo muito pouco, né? Se eu ficar 2, 3 noites sem dormir, minha atenção, minha memória vai pro espaço, você não lembra de mais nada. Né? Porque a memória é totalmente retida durante a noite também, durante o sono. Então a galera que não tá dormindo... você tem que dormir, é fundamental você dormir. Você deu um exemplo também, é determinante em qualquer tipo de alteração de memória. Problema de sono, alteração de humor. Né? A gente fala tanto de depressão que a gente falou. O humor afeta a memória brutalmente, afeta a memória e tantas outras coisas. Né? Algo que você não curte, Você já viu essa coisa, né? A gente tem memória seletiva, a gente falou com a gente só lembra o que a gente quer, né? Exato, eu falei, como que os adolescentes não lembram da aula de matemática, mas lembram da história inteira do Avengers? Cara, porque memória e motivação memória tá junto com a emoção, né? Exato. É a coisa do divertidamente, que tem que ter uma emoção junto para virar a esfera da memória, saca? É tão verdadeiro que... Lembra da Challenger? Eu acho que a gente até citou aqui. Lembra que explodiu? Tem um estudo mostrando o quanto aquilo foi tão impactante emocionalmente que de todos os lançamentos é aquilo que mais as pessoas retiveram cada detalhe daquilo que aconteceu aquele dia, porque foi algo extremamente traumatizante no caso, né? Foi uma coisa muito negativa do ponto de vista emocional. A emoção seguramente tem muito a ver com aquilo que a gente guarda, né? E tirando alguns que sabem que o que ouviram estão com a memória preservada e não respondem porque não querem, né? E tem isso também. Mas tudo que é de memória. Não, claro, né? Claro. É meio seletivo, né? A gente é seres seletivos. A memória né? é muito interessante. A memória é algo de ser muito estudado. Ela está sendo cada vez mais estudada e cada vez mais se demonstra a importância que tem no nosso funcionamento cognitivo como um todo, né? Memória, atenção, toda a parte de antivisão, mas a memória seguramente está no centro de tudo, né? O estilo da memória está mudando. A gente não precisa mais saber a capital da Austrália, porque a gente tem o celular, né? Sim. Essa coisa que a gente está virando meio ciborgue, que o celular é uma continuação do cérebro, ele é praticamente uma extensão de memória, só que está conectada na nuvem, né? E é uma questão mágica, mas ao mesmo tempo, por exemplo, você lembrava, eu até peguei um pouco dessa fase, de números telefônicos de todo mundo. Sim. E atualmente, se você não lembra. Se não for um número que veio da época antes do smartphone, a gente não vai lembrar, a gente procura. Mas você falou do GPS, né? O caminho é a mesma coisa. Eu ia para São Paulo, não conhecia São Paulo, você tinha que aprender os caminhos. Hoje você nem olha mais, né? Você põe no GPS e vai embora, né? E também não tem necessidade. Seguramente o computador está virando um padrão de memória auxiliar, né? Do pessoal, né? Mas não basta não. Viu? Mas antigamente essa coisa de que memória era inteligência, por exemplo, no ensino, que eles falavam assim, antigamente o ensino era praticamente decoreba, né? E daí teve aquela transição pro Enem, vamos ver como que passa, uma coisa mais criativa, uma coisa mais de solucionar problemas, saca?
a interpretação de texto. Sim. E não é mais aquela coisa assim, qual é a capital da Austrália? Canberra, você agora... Aliás, ninguém sabe, nunca ninguém acerta. Então, eu falei isso porque todo mundo fala Sydney. Sim, exato. É a pegadinha, professor. Você sabe que... isso você tem razão, mas memória ainda é fundamental, né? Tem umas coisas que não adianta. A galera fala, vamos só entender. Pô, ninguém evolui muito na matemática se não souber a tabuada de cor, né? É muito difícil, mas então memória é muito importante ainda, mas ela... É interessante isso que você falou, porque não basta ter memória, né, para ser absolutamente inteligente, né? É uma confusão, né, mesmo? Você dizer, ela é confundida com inteligência. Seguramente. Tem alguns padrões de memória que o indivíduo pode resolver muito bem, mas aquilo não ser efetivamente uma demonstração de inteligência, que é uma questão que a gente já discutiu muito, né? Você vê estudos com macacos em memórias visuais que eles fazem aqueles exercícios, por exemplo, de memória melhor do que muito humano. É incrível, né? Exato. Mas eles não demonstram globalmente, né, uma condição realmente de inteligência, quando requer abstração, requer um raciocínio lógico mais apurado. Mas memória é seguramente determinante, né? Você sabe os tipos de memória? Tem tipos? Tem muitos, Tem muitos. Joguei na internet, eu vi. E cada artigo falava uma coisa, né? De curto prazo, de longo prazo. Daí você dorme, dela vira de longo prazo. É verdade. Né? Tem muitos. E daí tem aquelas que você fala de olfato, memória auditiva, memória corporal, que é tipo de dirigir o carro. As memórias de fixação de agora, memória de passada, né? Mas eu gosto de uma... Eu gosto de várias, mas eu acho que duas... coisas são interessantes. Uma são as memórias que são declarativas ou não declarativas. Tava no primeiro do artigo. Você viu a mesma coisa não, acho que isso talvez tenha lido o mesmo artigo. Eu acho que as pessoas acham importante e colocam em cima. Eu acho interessante, porque as declarativas são tudo aquilo que a gente pode falar, né? Declarava. O que você comeu ontem? No almoço. Sei lá, você pode não lembrar, mas você lembra, uma memória declarativa, né? Agora, como é que anda de bicicleta, que você aprendeu e tal? Pô, você tá lá, você sabe, mas você não declara, né? Não é uma coisa que você fala, né? Ela é um pouco contextual, né? Exato. Simplesmente aquilo já está incorporado em você. Você não tem que pensar naquilo. Você não pensa mais naquilo, né? Você não tem que buscar a sua memória para você poder falar alguma coisa a respeito dela. E uma outra que eu curto muito, e na realidade não é uma memória verdadeira, que é a memória de trabalho. Eu acho que é o padrão. É o padrão de memória que mais está alterado em situações de estresse, né? Por exemplo, a memória de trabalho é uma antessala da memória. Então, a gente está conversando aqui, toca meu telefone, eu atendo, eu volto, lembro do que eu estou falando com você. Mas eu não vou reter aquela informação, né? Aquilo lá não é necessariamente eu tenho que reter. Não, mas é uma informação necessária para eu dar continuidade, né, naquilo que eu estava fazendo. Isso é muito comum se alterar, né, na condição de uma pressão maior, de um estresse maior, né? Isso é muito comum. A pessoa que está estressada fala assim, eu tô com uma memória, minha tá muito ruim, né? Seguramente você pode olhar nível de estresse, humor, seu humor tá bom, você tá dormindo bem ou não tá dormindo bem. São questões que seguramente afetam a memória ao longo do tempo, né? Eu tenho certeza que a tecnologia está afetando muito isso, da questão de memória de curto prazo. Porque eu chegava para os meus amigos, eu falava assim, e quando eles estavam mexendo no celular, no Instagram, que fica todo mundo assim, eu falava assim, eu parava eles e falava assim, você lembra a terceira foto que você acabou de ver para trás? Não. Ele sumiu. Ele literalmente viu a 3 segundos. Você entende? É um desespero é uma coisa tão rápida. Eu lembro que eu vi um artigo de cortes de cinema, de como antes ficava fixo a câmera e às vezes rolava uma cena assim 5 minutos e daí no último Transformers a média de corte era tipo um corte por segundo ou mais. E você vê um vídeo no YouTube, é tipo pá, pum, 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 daí sobe um GIF, volta, mas eu acho que tem muito fator também de motivação, né? Eu acho que quando a gente tem muita informação
E o que está acontecendo, né? A gente recebe muito, por exemplo, no Instagram, você olha aquele feed, um monte de coisa. Você só vai reter coisas que são do seu interesse. Né? Barulho de fundo, né? Coisas que são do seu interesse. Então, daquelas 200 fotos, sei lá, que você viu, você vai lembrar de uma, né? Ou de um relato ali que seja interessante, que tenha a ver com fatores motivacionais também. A memória, a atenção e a motivação caminham muito juntas, né? Você tem que estar atento, mas você tem que estar motivado também, né? Para você poder reter aquela informação, senão você não retém. É por isso que o adolescente tem memória seletiva, né? Ele só retém aquilo que é do interesse dele, né? E que ele está atento. Então a mãe vai falar com ele pedindo algo chato, que ele não está afim. Aí ele esquece em 2 minutos. Pô, mãe, não é, esqueci que eu tinha que pegar tal coisa, né? Mas é evidente, é que nem game. Então, os moleques chegam, os pais chegam assim, eu falo, olha, ele é muito desatento na escola, ele não retém muitas coisas, mas ele joga videogame 2 horas e ele lembra perfeitamente, né? Ele não tem dificuldade para manter, mas tem um fator motivacional que é extremamente relevante. Isso é algo muito importante também no que diz respeito à memória, né? E memória também está muito ligada a trauma, né? O que é trauma? Que não seja nada além daquilo que a gente não esquece, né? É isso? Quer dizer, óbvio, trauma? Claro. O que é uma situação traumática, né? É algo que você viveu de forma tão intensa que você esquece, né? O veterano de guerra que surta quando vê fogos de artifício. É uma coisa muito comum, estresse pós-traumático. O cara fica vivenciando aquela cena e revivendo aquela sensação, fundamentalmente porque ele não esquece. Que eles estão curando muito esses veteranos agora com droga alucinógena que remapeia a cabeça. E realmente esse, por exemplo, o fogo de artifício que está ligado totalmente ao som de um tiro, ele sem querer desliza para o lado e daí de repente ele está livre disso. Acontece, coisas milagrosas, assim, 2 sessões. Sério? Assim, por um médico, por uma coisa assim, né? Mas é mágico. Não, eu acredito. Como hipnose, tem um pessoal que tenta com hipnose também. Programação neurolinguística. Tem vários. É que tem todo um questionamento de comprovação, de evidência e tal, mas são tentativas, né? De se lidar, né? E de ter um entendimento cada vez maior a respeito da memória. Porque seguramente é um dado central no que diz respeito ao nosso funcionamento executivo como um todo. Sem memória, a coisa não caminha bem, desde a infância. A criança que tem dificuldade escolar, a criança com dificuldade em todas as áreas ali de relacionamento também, porque ele também não retém informação, e em algum momento seguramente vão questionar o nível intelectual também da pessoa, né? E muitos que tiveram alterações de memória, por exemplo, ligadas à atenção, muitos, por exemplo, foram para instituições de educação especial, esse tipo de coisa, como se tivesse, né, um problema de ordem intelectual, por exemplo, sem tê-lo, né? As alterações de memória acontecem em vários quadros de ordem psiquiátrica. E até no dia a dia nosso, dependendo do nível de estresse que a gente está, também seguramente a gente vai ter alteração de memória, né? Eu acho que o diagnóstico psiquiátrico, às vezes ele é confuso, né? Que a gente estava discutindo como os casos de autismo aumentaram, só que também as pessoas confundiam retardo com autismo ou um nível intelectual mais baixo. Sim. E daí não sabe onde colocar, e daí zoa os dados e ninguém sabe se está subindo. O diagnóstico psiquiátrico ele é muito mutável, né? Um diagnóstico que é muito pautado em classificação, né? São categóricos. A gente tenta dimensionar, mas é tudo muito categórico. A gente categoriza comportamentos, né? Não é muito pouco, né? Ele requer mais. A gente busca muito ter entendimento psicopatológico, né? E a formação dos psiquiatras anda muito ruim. O pessoal acaba se pautando achando que dar diagnóstico fundamentalmente é olhar CID-10, que é a classificação internacional de doenças, ou a classificação americana, que é o DSM-5, né? Que é onde categorizam todas as doenças. Só que é mutável, né? Se os experts lá mudam os critérios, aquilo lá mudou.
Né? E não é assim, efetivamente, que funciona. Se você colocasse os macaquinhos, ao invés de selecionar os números e ganhar uma fruta no final, colocasse o CID-10 para decidir a doença, assim, ia ser a mesma coisa. É, mais ou menos. Você entende? É uma mais coisa classificatória que não, ele não diz o que é realmente. Mas olha só, é muito simples. Pega o seguinte, pega uma coisa de... Vamos pegar de memória, tá? Eu te dou um instrumento de memória. Tá? Sem ter nenhum conhecimento básico de você ou de psicopatologia, nada. E te dou. Fala, você está esquecido? Eu estou esquecido. Você está se perdendo, assim, deixando panela no fogo? Ele está deixando panela no fogo. Bom, teoricamente são questões de memória, né? Só que ele pode estar deprimido. Vai ver, ele não se importa com a cozinha e decidiu ir dormir e daí deixou a panela no fogo. Aquilo, exato, não quer dizer nada. A descrição do comportamento por si, desde que não haja um entendimento daquilo muito claro do ponto de vista psicopatológico, da vida do indivíduo, o indivíduo inserido numa sociedade, dentro de uma determinada cultura que tem um nível intelectual específico. Né? O contexto, é muito mais ampla, né? É muito mais amplo, isso sem dúvida nenhuma. Porque eu falei daquela coisa dos macacos, mas na verdade o que pode acontecer é a medicina acabar sendo substituída um pouco pela inteligência artificial, se for nessa questão categórica. Se for categórico, mas sim. Então, se você pega, por exemplo, o direito agora já tem muitas atividades que estão sendo substituídas, mas também tem esse lado humano que é impossível. Que cada caso é um caso, né? A medicina, eu acho que o direito e tantas outras áreas jamais vão ser substituídas. Elas podem ser melhoradas, né? Pela artificiência intelectual, mas, por exemplo, ela nunca vai substituir a figura do médico no que diz respeito às relações médico-paciente, de entendimento do contexto mais amplo de família, da subjetividade do indivíduo. Né? Isso não é possível. Né? Se fosse possível, ia ser muito simples. Eles são muito melhores que a gente para dar diagnóstico. A gente põe os critérios lá, né? E ponto. Mas não é possível, porque requer percepção afetiva, requer entendimento muito mais aprofundado que, pelo menos até hoje, daquilo que eu sei, a inteligência artificial dificilmente vai conseguir dar conta. Não basta a memória. Né? A memória é um aspecto. Não basta também ter um padrão muito lógico. Também não basta, né? Requer algo que aí vai sempre, eu acho que vai haver dificuldade, que é o aspecto afetivo, é a transferência com o seu paciente, é a percepção do outro, que vai por algo que não é tão lógico, né? Não é tão claro, tão objetivo assim, como é quando a gente pensa em funções como é memória, raciocínio lógico, esse tipo de coisa. Até a questão do diagnóstico é assim, né? Porque a gente estava falando do Kasparov e do Deep Blue. Do Deep Blue, é verdade. E A Partida pela Humanidade, que foi o cara de xadrez incrível russo, que ele era imbatível, literalmente. Sim. E daí a inteligência artificial da IBM, que aconteceu em 97, eu acho. O Kasparov, ele bateu o Karpov, né? E dominou o xadrez por muitos anos, né? Então, mas ele falou assim, ele ganhou primeiro do Deep Blue, daí ele perdeu. Sim. E daí ele falou assim, em sistemas fechados, a inteligência artificial é muito boa. Sim. Mas a vida é feita de sistemas abertos, onde existem infinitas inputs. Como que você vai entender infinitos inputs? Entendo? Ele pode processar o Deep Blue muito rápido, as infinitas jogadas, né? Porque são infinitas. Mas num sistema aberto, não, ele não vai conseguir, porque as variáveis são muito, muito mais complexas e num número muito maior. Né? E essa é a riqueza da vida, né? A vida, ela é surpreendente por conta disso. Não é ser chata pra caramba também, vamos combinar, né? Se o Deep Blue pudesse, ou qualquer computador, analisar absolutamente tudo, eu acho que a vida não seria tão rica como ela é hoje. Eu ia ficar decepcionado um pouco com a capacidade da criação. Mas total. Existe um Death Robots Love. Você já viu isso no Netflix? Não, Death Love Robots. Não. Tem um episódio que são vários desenhos de vários diretores diferentes, que é uma compilação. É meio sci-fi, meio desenho. E daí tem um que é um artista, que ele é feito de inteligência artificial.
E ele é azul. E daí ele começa a pintar uns quadros gigantes e azuis. E daí o mundo da arte contemporânea é revolucionado pela inteligência artificial. Isso é uma invenção, né? Ele pinta? É um robô, é isso? É um robô semi-humano que começa a pintar. Poxa. E daí ele fala assim... É tão lindo isso. Galera, assiste ou pula isso que eu tô falando. Porque se você não assistiu, mas é tão incrível, porque ele tem um pedaço azul que ele é conhecido por esse quadrado azul. Em todas as pinturas dele. E daí ele aumenta esse quadrado azul na próxima. Daí ele aumenta na próxima. E daí chega uma hora que ele tá tão gigante o quadrado azul. E daí no final, ele explica que antigamente ele era uma máquina de limpar piscina. Nossa. De limpar azulejo de piscina. E que tudo na vida dele, na realidade, ele estava tentando replicar isso. Replicar a questão do quadrado da piscina. E daí você vê como que a inteligência artificial, na verdade, você dá uma coisa para ela e ela faz isso. Sim. Só que ela não consegue sair da própria programação, você entende? Claro. Tem um problema muito grande na inteligência artificial. Eu falei com um amigo meu, eu falei com o Alex, ele fez ciência da computação. Eu falei assim, por que a gente não coloca um robô de presidente e fala assim, maximize a felicidade do povo? Daí ele falou assim, a gente pode fazer isso, mas talvez eles prendam a gente numas máquinas de dopamina e a gente fique preso na máquina de dopamina. Ou começa a distribuir porque ele não vai entender o dinheiro do Banco Central para todo mundo, assim, não sem a menor crítica. Você entende? Né? Isso aí. Não, eu entendo perfeitamente. Por isso que o ser humano é tão complexo, né? Por isso que eu acho que o tema da gente, a saúde mental, é algo tão complexo. A subjetividade humana é complexa demais. Eu acho que a inteligência artificial está aí, mas ela vai ter sempre suas limitações, né? Eu acho que a gente ainda está muito longe para conseguir programar tudo do jeito que Deus programa. Total, né? Ele é muito melhor programador. Total, né? Que eu acho que até o melhor programador que já surgiu. Você assistiu Angel Beats? Puta, lindo, hein? Você assistiu chorou no final? Não, eu não chorei, mas eu achei muito lindo. Eu chorei que nem um bebê no final. Eu lembrei de Angel Beats por conta dessa história, né? Esses desenhos japoneses são incríveis, né? Eles trazem coisas profundas, né? Eram coisas de adulto ali. Até com Titan. Exato, são de sentimentos, né? Dos relacionamentos humanos. E ali tem isso, né? Que a menina que dizia assim, eu sou Deus, né? Do anjo e tal, mas o anjo também era programado, né? Aí ela questiona isso, falou, bom, a gente eu acho que ainda está muito longe de programar que nem Deus. Seja o que for, chame como for, mas quem, de alguma forma, esse processo de criação todo, a gente tem um conhecimento ainda muito limitado para a gente supor que a gente vai conseguir replicar nossa inteligência. Eu acho muito difícil. Mas... Você neurônio em... Meu Deus. Você já viu neurônio em... Calma aí, galera, 2 segundos. Pronto, galera, foi mal. A gente vai melhorar as coisas técnicas desse estúdio, eu prometo, em algum momento. Conteúdo. Mas que eu tava falando, você já viu um neurônio em microscópio? Já. Mas você já viu ele se mexendo, que nem uns bichinhos? Meu, é uma coisa mágica. Sim, você sabe que o pessoal parece que eles são vivos. Mas são. O pessoal faz cultura de neurônio, tem minicérebro. Eu sei, quando eu descobri isso, claro. eu fiquei impressionado. São modelos de pesquisa muito utilizados, são impressionantes. Dá pra comprar um cérebro no Mercado Livre, eu não tô zoando. Dá pra comprar células vivas de neurônio não é possível. No Mercado Livre. Eu não tô zoando. Neurônios humanos. Não. Neurônios humanos. Isso aí não deve ser nem legal. Isso aí, se tá acontecendo, nem legal deve ser. Eu vi um cara, porque ele tava tentando programar uma coisa no neurônio. Não pode, né? Mas é a mesma galera que se insere em CRISPR, saca? Não, esses caras. Sei, é uma coisa totalmente equivocada. Não é uma coisa meio Frankenstein, não, né? Não entre brincando nisso. De Deus, né? Total. Mas é algo muito, muito interessante. Eu tenho colegas aí que trabalham com isso, eles conhecem os neurônios até por nome. Eles chamam eles nomeiam o neurônio do cérebro. Eles têm mini-cérebros, eles criam modelos em cima daquilo, mas são trabalhos de pesquisa muito sérios, né? Muito pautados passa por comitê de ética e tal, e por aí vai. Tem que ter essa seriedade, né? O que eu mais achei incrível
é como eles têm uma personalidade. Eles ficam dançando, daí eles procuram outro neurônio, ele entra, sai, volta. É que nem quando você vê bactéria no microscópio e parece... É um sistema inteiro de caça e predador. E elas andam, e daí elas... Parece que elas olham e se assustam e fogem. É um sistema vivo. Mas como que você pega um sistema... Eu achava que a gente como... É vivo. Não, eu sei, mas é tão incrível que um ser unicelular consegue ter tanta personalidade, assim. Eu não sei se eu vejo... Cada célula tem sua programação, ele tem seu núcleo, tem sua carga genética. Ela é determinada a ter uma determinada produção, por exemplo, tudo da gente é tudo pautado em proteína, está tudo determinado, o que cada célula vai fazer. Não, entende? Isso é incrível. Eu não sei explicar o quanto isso é mágico, né? E é incrível a magia da vida sem dúvida nenhuma. Porque se imaginá-lo, você pega um processo embrionário, né, a gênese ali, junta uma célula com outra. Até a gente chegar agora aqui, hoje, por exemplo, você imaginou a quantidade de coisa que pode dar errado? Total, né? Dá tudo certo. Dá tudo certo, né? Isso é incrível de Deus, dá tudo certo, cara. É que nem o trânsito da Índia. Exato. Você olha, como é que tá funcionando isso? Mas não era pra todo mundo tá batendo? É isso. É isso. É isso. É incrível a perfeição, né, da vida. Quando eu penso, olho para isso, ela é incrível. Pode dar coisas erradas? A gente acha que pode, hein? Né? Pode, e com certeza ali dentro daquela visão pode ser um erro, mas talvez não seja um erro. A gente né? um pouco... Talvez, você entendeu? Talvez não seja um erro. É que a gente é um pouco embasado. Mas... Porque a gente pode também ser o ganhador da loteria e tal. Por que não deu errado? Só que deu errado. Todo mundo morreu e sobrou 1% que tá aqui, entendeu? E a gente é um sortudo. E fala, a vida é maravilhosa, né? Pô, de repente você acha que eu vejo isso. Por exemplo, eu te falo, por exemplo, com indivíduos com problema de desenvolvimento. Às vezes a família acha que ali é o problema, né? Eles se angustiam muito, mas depois de um tempo eles veem que ali foi o sentido da vida. Total, não era errado, ali era para ser daquele jeito, era certo. Total, né? Você entende? É difícil julgar isso também. Então, a vida é incrível, né? A gente começa falando de memória, a gente termina falando da vida. Mas o que eu queria falar do neurônio é que eu entendi com o processo de pensamento e de memória como são seres vivos. Na verdade, a gente é uma cidade. Porque a memória... De bichinhos se mexendo e se conectando. E daí, por exemplo, o McDonald's, você sabe que ele tem o copyright dos cheiros. Sabe que o McDonald's tem cheiro? Você sabe disso. Você pega a sacola do Mac, ela tem cheiro de sacola do Mac. Daí o sabonete do Mac tem cheiro de sabonete do Mac. E daí você fica assim, lógico. Porque é tudo feito pelo marketing. Claro, o marketing é óbvio, mexe com todos os nossos sentidos. Do cheiro dos churros que você sente e fala assim, a gente precisa comprar churros. Você não precisa ir muito longe. Eu te dou um outro exemplo. Comida, né? As grandes comidas. Sempre que você come, você pode ir no restaurante mais espetacular do mundo. Você vai se remeter à sua infância. Total. Você entende? Fala assim, poxa, isso aqui é espetacular. Isso aqui me lembra coisa. Então, a comida está totalmente atrelada à memória afetiva da gente. Cheiro, né? Também. O cheiro. Então, eles usam isso no marketing direto. Você sabe, você sentiu aquele cheiro, você já associou lá com o McDonald's, ou seja, qualquer outra coisa. Tem a ver com a memória. A memória também, ela vai lá no neurônio, ela vai... grava aquilo lá, né? E é a mesma coisa, como pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Pode ser traumático, pode ser algo usado, por exemplo, dentro de uma campanha de marketing ou de divulgação de uma marca. É incrível, né? É incrível, e quem usa todos os sentidos isso é muito legal. E eu vejo muitas marcas assim. Teve uma marca que foi muito usada, eu acho que até hoje, a Abercrombie, lembra da Abercrombie? Eu lembro que também tem um cheiro, a loja. Exato. Você entrou na loja, você já sei que eu estou na Abercrombie. Do cheiro, né? Aquele cheiro na marca que fica inclusive na roupa. É uma forma também, né? Você vê que se utilizar de todas as formas de memória, ela pode ser, a memória pode ser algo bem, como posso dizer assim, ela é muito importante em todas as áreas, útil em todas as áreas. Isso, ela não é a inteligência, mas ela é a gasolina do carro, ela não é a inteligência, saca? Mas ela é necessária para que o processo como um todo aconteça.
Não acontece. Ainda mais se a gente pegar que todas as ideias, na verdade, são a mistura de outras ideias. Então, quanto mais você carregar de ideia e misturar, porque melhor. Pensa assim, ó, tudo da gente, tudo que você imaginar. Todas as suas sensações, todas. Eu vou pegar o olhar primeiro. A gente olha, aquilo lá, a retina, né? Identifica. Bate, daí tem vertigem. Aquilo vai pro nervo, vai pro nervo óptico, que vai buscar no nosso córtex associativo, vai buscar na memória. E vai buscar na memória e vai dizer assim, bom, aquele objeto, né, daquele tamanhinho, daquele jeito, deve ser isso aqui. Isso é uma tesoura. Entende? Ela pode não ser uma tesoura, mas visualmente, dentro do meu córtex, e tudo funciona assim. Todas as suas sensações, todas as suas impressões, elas vão depois se voltar numa coerência central, né, que vai te dar pelo menos uma forma de entender aquilo que você está vivendo. E a memória é algo fundamental, né, para que esse processo possa acontecer. Né? E como tem o oposto, tem o déjà vu, não tem? Que você está num lugar e nunca esteve e fala, pô, já estive aqui. Ou oposto, a criação de memórias, as pessoas lembram o já me vi, de jeitos que eu falei, diferentes. Exato, o já me vi, assim que eu... Já me vi. Que eu falei, de você, por exemplo, você já esteve lá várias vezes, você chega lá e fala, parece que eu nunca estive aqui. Né? Então... são questões todas pautadas na memória, questões que vêm sendo muito estudadas, né? Principalmente para lidar com trauma, eu acho que é a grande questão de memória, para a galera com Alzheimer, eu acho que é central, para questões de sono, que têm sido muito estudadas, e para questões de humor e ansiedade. Questão de educação, principalmente. E questões educacionais, óbvio. Né? Questões do processo de aprendizado, né? Total. Que a memória vai se alterando também, evidentemente, ao longo do tempo. Então, pô, é muito legal. Olha que você achou interessante, é que você falou assim, bate no olho e daí pega na conexão do cérebro. Sabe uma das coisas que os computadores não conseguem passar no teste de Turing ainda? É a questão do reconhecimento de imagens. Sim. Porque você pega lá, você é um robô, sabe quando você bate naqueles sites e fala assim, você é um robô? Qual que é o teste? São várias imagens e fala assim, qual que é o poste? Sim. E você vai clicando no poste, e às vezes é meio torto, às vezes não é, e daí, mas os computadores não conseguem. É incrível. Você entende? Eu não sabia disso. É por isso que Agora eles estão melhorando nessa coisa, né? De visual, então agora eles estão mapeando o seu mouse, porque um humano mexendo o mouse, ele é mais aleatório do que uma máquina. A máquina é retinha, né? Então eles captam o histórico do mouse no site. Olha. E o seu reconhecimento facial, visual do negócio. Eu não sabia que funcionava assim, mas... Olha a conexão da minha cabeça. Eu falei conhecimento facial porque o conhecimento visual dos humanos veio de tentar entender a emoção do outro, porque a gente é uma sociedade de bichos, né? Sim. Então, a gente, para sobreviver nessa sociedade, a gente tinha que entender, olhar a face do outro. Esse cara tá bravo ou ele tá triste? Sim. Entendeu? O contato olho a olho é determinante para isso, né? Total. Muito importante. Talvez, na realidade, a grande primeira forma de contato é o contato olho a olho, né? Mas foi aí que surgiu a evolução da gente conseguir captar o que é o que. E na categorização das coisas, saca? Sim, e a gente está numa época que as pessoas estão perdendo a memória fácil, né? Eu vejo na CPI, ninguém lembra de nada, mano. O cara falou uma coisa faz 2 semanas na CPI, o cara não lembra. Não tô lembrando, não. É um outro problema. Então a memória, olha só, porque quem entende de memória sabe que aquilo lá é impossível de acontecer, né? O cara sabe, tá mentindo. Pode ter certeza. Sim, com certeza. Isso é uma coisa que a gente tem certeza. Você já viu a coisa de palácio de memória? Não. Essa técnica? Não. Eu queria falar, porque eu pesquisei também e falei assim, a galera quer saber como melhorar a memória. Isso é legal. Daí eu lembrei que tinha um professor meu que falava assim, masca chiclete no mesmo chiclete de um sabor que você nunca mascou antes, quando você está estudando. Daí na prova você come o mesmo chiclete. Sério? Daí você vai lembrar. Isso? Funciona. Mas tinha um negócio muito massa que chama Palácio da Memória, uma técnica. Não dá para explicar em detalhes, é uma coisa que você tem que treinar. Mas você pega um ambiente que você conhece, por exemplo, a sua casa, e você vai associando coisas com a... Você entendeu? Com o que você quer lembrar. Sim.
E daí você pega assim, ou vou colocar o número 1 no sofá e o número 2 na mesa. E daí você lembra, 1, 2. Sim. Saca? Porque você tá andando, porque você usa a parte da memória visual para ajudar na memória de coisas... É a melhor forma de lembrar as coisas. Exatamente, de coisas substanciais. Você né? juntar as memórias ou juntar coisas. É que nem a outra, daquele pessoal que tem memória... quase fotográfica, mas você vai dando palavras, eles vão pondo assim, depois eles lembram todas. Mas fundamentalmente é por associação, é a mesma coisa. Então assim, café, bola, o cara fala assim, bom, eu café, peguei a bola, sofá e fui pro sofá. Ele vai criando quase né, uma história e vai associando. A melhor forma de reter informação é seguramente usar várias formas de estímulo. Então, o estímulo visual, o estímulo né, auditivo e, de repente, até um estímulo afetivo né, também. Por isso que a questão afetiva... isso é fundamental em aula, Rimas, né? Em aula, claro. Tem muitas formas. O cara que coloca um gráfico que é fácil de entender, ele explica muito bem aquilo, ele coloca uma entonação que afetivamente te faz se voltar para aquilo. Tudo isso são coisas que seguramente você consegue ter uma apuração da memória maior, né? Você consegue reter mais informação. E fica na ordem, saca? Sim, porque, por exemplo, é importante a ordem, porque é a ordem que um neurônio vai puxando o outro. Que nem lembrar o alfabeto, tem que mudar que você tem que começar do lá. Você tem que lembrar o que vem depois do R. Tem que começar do A, B, C, D, entendeu? E como tem uma outra coisa que é muito complicada, porque o tempo para a memória também é determinante. Se você quer reter algo mesmo, você precisa estar tendo contato com aquilo. Então, o indivíduo ele vai estudar, ele tem um contato muito rápido, muito pontual. Ele não fixa aquela memória. Então, ele cria alguns mecanismos assim. Só que se ele perder um mecanismo, por exemplo, ele não lembra o começo, ele esquece tudo, ele não lembra de nada. É o famoso branco, né? Eu vou falar, eu decorei tudo aquilo que eu tinha que falar, mas eu cheguei na hora por uma condição emocional, eu não lembro do começo. Pronto, eu não lembro de mais nada. É por isso que entender também é importante. A memória é importante, mas entender também é seguramente importante e requer tempo. Nada se retém e tem uma memória de fixação que você não viveu. Você tem que estudar na prova e dormir antes da prova. Não dá para estudar antes. Mas também não basta só dormir. Você tem que ter contato com aquilo com frequência. Não adianta você ver uma vez e achar que você vai reter aquilo para sempre. Não vai, não. Olha que massa. Tem um aplicativo muito massa que ele pega coisas que você... Mas isso é um aplicativo para você decorar coisa. Sim. Que você transforma tudo em cartas virtuais. E daí ele mostra a carta e você tem que falar o que é. Mais para vocabulário, saca? E daí você treina 10 vocabulários. Daí ele some. Daí depois de, ele calcula quanto tempo você precisa lembrar de novo. Daí as cartas voltam, 4 dias depois. Daí você tá bem na hora de repor, saca? Sim. Sabe que nem a vacina que tem o pico, daí você topa, daí tem outro pico maior de resistência. Vai te lembrando, glóbulos, né? Dos glóbulos brancos. Mas você sabe que você falou do exercício de memória, né? A grande questão é criar, estar em contato com coisas novas, se exercitar no sentido mental, ler, ensinar, jogar xadrez, aprender uma arte, né? Estar o tempo todo se desafiando, né? Se desafiando, essa é a grande questão da memória, da cognição como um todo, né? Ela tem que estar sempre sendo testada. Isso é uma analogia que eu vou falar. Né? A gente fala isso. Eu vou te falar mais do que música, é que nem osso. Olha só, osso. Essa eu não tinha ouvido. Mas eu vou te falar o porquê. É melhor do que a analogia com o músculo, porque o osso, eu acho que é o único órgão da gente que, se você não estimular, ele se deteriora. Não, todos eles se deterioram, né? Mas assim, se você começa a trabalhar ele vai produzindo cada vez mais, ele vai melhorando cada vez mais, né? Se você começa, por exemplo, você tem um desgaste ósseo e vai parando, ele vai também... Né? Você vai sentindo Muay Thai, os caras ficam batendo a perna na parede para se você exercita ele, você começa a aumentar a produção, né, das células ósseas. Então é determinante. O cérebro é assim, a gente tem que exercitá-lo o tempo todo, e a gente desde muito cedo. Quanto mais cedo e quanto mais constante, maior a chance de sua memória estar melhor. E esse papo de que ninguém tem memória, não. Se você está com alteração de memória, veja se você não está estressado, se você não está deprimido, se você não está ansioso, se você está dormindo mal,
se você não está com Alzheimer, se você não está usando droga demais, maconha dá muita alteração de memória. E álcool. Né? Álcool também dá muita alteração de memória. Né? E ou se você está vivendo um momento muito específico que talvez não vale a pena você lembrar daquelas questões que você está ouvindo. Então, tem muitos motivos para sua memória estar alterada, Pode crer. Mas vale a pena olhar para todos eles, porque está com a memória apurada, ainda mais hoje em dia. Tá sendo importante. É vantagem. Se tá todo mundo burrão por causa do celular. Aí, ó, quem tem um olho em terra de cego é rei. Total, né? Isso aí, Lu. Beleza, galera. Ó, nós somos a gente e a mente. Boa, estamos de volta? Posso começar minha notícia? Pode. Eu vou falar de uma notícia que eu li aqui na revista da FAPESP, que diz o seguinte. Eu peguei até a revista para ler porque eu gostei do texto. É uma reportagem de Ana Paula Orlandi que começa assim: vivemos momentos de tantas incertezas, nos sentimos sufocados e presos em uma amálgama de informações, sentimentos, ansiedades e esperas. Esperamos que tudo passe logo, esperamos que não nos infectemos com o vírus nem a quem amamos. Esperamos que tudo volte à normalidade. Esperamos que nossos governantes possam se solidarizar com a população e agir em favor da vida. Esperamos que as pessoas não morram de fome sem nenhum recurso financeiro. Assim começa o texto Reflexões em um Dia Frio, assinado por Patrícia Fabiana Crossara, que é moradora da cidade de Ribeirão Preto, e ela pode ser lida, e aí a minha notícia na plataforma Memórias Covid-19, que é da Universidade de Campinas, de um projeto temático, né, da Diana Carolina Moura Delfim Maciel, do programa de pós-graduação em multimeios da instituição, que é responsável pela essa belíssima iniciativa. Muito legal a gente falando de memória, a gente tem que ter aí as memórias de tudo isso que a gente viu guardadas, porque se a gente tiver isso com muita clareza, talvez a gente não repita os mesmos erros no futuro próximo ou muito distante, seja como for. É isso a minha notícia. Incrível. Né? Legal, amei, né? muito bem dito, né? Explicado. Sim. Minha notícia. Covid dá disfunção erétil, segundo Miami. Jura? Sim. E é isso, galera. Então, vamos achar a cura aí. Vamos achar. Agora vai vir com o pessoal, pelo amor de Deus. Quem sabe agora a galera vai tomar vacina. Galera, semana que vem a gente tem a cura da Covid, porque descobriram isso. Mas é então... sério? Você leu isso aonde? É sério? É um artigo científico de uns caras de Miami. Mas se você jogar Covid e disfunção erétil, você acha. Poxa, muito bom. Muito bom. É isso aí. Muito bom. Acabamos? Acabou. Chega. Galera, até Spotify, mais. Deezer, Lembre da gente. Lembra da gente. Valeu. Tchau, Lulu. Boa semana. Um abraço. Boa semana, galera.